Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem? Tô aqui para falar sobre a candidatura do Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol do Corinthians, né? Ainda não está oficializada, mas foi anunciada pelo presidente André Sanches em um programa da TV Band Esportes, né? O Encontro de Craques com o Beto Saad, o grande Beto Saad, que é um admirador do Podcast Mão, inclusive. Ontem falaram no programa, né, a respeito disso, no debate, o pessoal comentou um pouquinho, mas a informação nova é que eu conversei com o Duílio Monteiro Alves ontem à noite e ele disse que será oficializada a candidatura dele nos próximos dias, tá? Então, a candidatura será oficializada, já dá pra gente tratar como oficial. Então, por enquanto, temos candidaturas oficiais do Corinthians. O Duílio, candidato da situação, chapa Renovação e Transparência. O Mário Gobi, né, candidato de oposição, ex-presidente. E o Augusto Melo, outro candidato de oposição. São os três, por enquanto, candidatos. Eu estou contando o Duílio porque, como ele me disse que vai oficializar a candidatura nos próximos dias, estou contando ele como oficial. O Paulo Garcia, ele disse que se candidataria, inclusive conversei com alguns conselheiros muito próximos ao Paulo Garcia, que também garantiram que ele seria candidato, mas o Paulo Garcia divulgou uma carta na última semana, né? Se você quiser entrar lá no Meu Timão, no site Meu Timão, que tem uma notícia a respeito dessa carta divulgada pelo Paulo Garcia, dizendo que nos últimos meses ele teve que se dedicar demais às empresas do grupo Calunga, que passaram por uma crise por causa da pandemia. Eu não desacredito, né? Porque todos os empresários tiveram crise, com lojas fechadas, enfim, embora Calunga, se eu não me engano, não tenha fechado, mas mesmo assim, com a diminuição de renda da população, o pessoal deve ter parado de comprar, enfim, teve que lidar com os funcionários dele. Então eu já não sei se o Paulo Garcia será mais candidato, por dois motivos. O primeiro é esse, pela carta dele, que ele deixa meio em dúvida se vai se candidatar ou não. Na carta ele fala que teve que ficar meio ausente do clube, das reuniões, enfim. E outro motivo é justamente a candidatura do Duílio Monteiro Alves, né? Porque o Paulo Garcia é muito ligado ao André Sanches. E se o André quiser realmente eleger o Duílio, que eu acredito que queira, né? Óbvio. É o Andrés que vai determinar se o Paulo Garcia lança ou não a candidatura. E eu explico por quê. O Paulo Garcia costuma tirar votos da oposição corintiana. Então ele costuma entrar nas eleições e dividir os votos da oposição porque ele se lança como candidato de oposição. Não é, todo mundo sabe. A gente está aqui para falar a verdade ao telespectador, ao seguidor do Podcast Mão. Mas, nas últimas eleições, por exemplo, com o Paulo Garcia concorrendo, o André Sanches foi eleito com 30 e poucos por cento dos votos. Menos da metade dos eleitores que foram votaram no Andrés. Mas por causa da divisão dos votos da oposição, o Andrés acabou sendo eleito. Então talvez a candidatura do Paulo Garcia seja importante justamente por isso. Se ficar uma disputa Duílio versus Mário Gobi, né, que é o candidato mais forte da oposição, não desmerecendo o Augusto Melo, mas a candidatura do Mário Gobi é a mais forte, o Duílio vai ter que receber mais votos, né, mais do que os 30 e poucos por cento que elegeram o André Sanches na última eleição. Então talvez a candidatura do Paulo Garcia seja interessante para o Andrés para dividir os votos da oposição, e aí com menos votos, né, a matemática é simples, o Duílio ou qualquer outro pode ser eleito presidente do Corinthians. Lembrando que apenas os sócios adimplentes podem votar, né? Sempre tem umas confusões de gente querendo pagar dívida na hora da votação, gente oferecendo dinheiro para pagar as dívidas, mas enfim, vamos considerar que aconteça tudo na normalidade. Apenas os sócios que pagam, que estão em dia com sua mensalidade, podem votar. São cerca de 6 mil, 7 mil sócios, sei lá, alguma coisa assim, mas 3 mil só normalmente aparecem para votar, 3 mil, 3.500 aparecem para votar. Então, o candidato que receber 1.500, 1.700 votos
é eleito presidente do Corinthians. Eu acho um absurdo, mas respeito opiniões contrárias, inclusive do Silvinho, que participa aqui do Podcast Mão, que é integrante do podcast. Eu acho um absurdo 3 mil caras elegerem o presidente de um clube que tem 35 milhões de torcedores, mas é uma opinião pessoal minha. Também não darei opinião, como sou jornalista, a respeito de qual candidato é bom, qual candidato é ruim. Você não vai ouvir de mim nenhum tipo de opinião a esse respeito, porque eu prego um jornalismo com neutralidade. Não quero influenciar, porque sei que influenciando o admirador do Podcast Mão, que é torcedor do Corinthians, o torcedor influencia os conselheiros influenciam os sócios, isso acaba influenciando a eleição. Eu não acho legal. Tem jornalista que faz isso, mas eu não acho legal. Eu quero ouvir todos os candidatos aqui no podcast, inclusive. A gente já entrevistou na época da pandemia o Augusto Melo, né, na época da oficialização da candidatura dele, mas vamos entrevistar novamente, porque estão chegando as eleições, e com a oficialização das candidaturas, pelo menos será feito convite a todos os candidatos. Se eles vão aceitar ou não é outra história, mas será feito convite ao Duílio, ao Mário Gobi, ao Augusto Melo novamente, e se o Paulo Garcia for candidato, também será feito o convite a ele, né? Para finalizar, uma pesquisa do site Meu Timão mostrou que o Duílio cresceu muito nas intenções de voto dos torcedores, leitores do site, é bom que se diga, por causa do anúncio do Name Rights, né? Como o Duílio é diretor de futebol, a situação do futebol acaba influenciando demais nas intenções de voto dele, né? Se o time tá mal, ele vai mal, se o time tá bem, ele vai bem, e o negócio dos Name Rights acabou também favorecendo um pouco o otimismo pela candidatura dele. O Andrés, inclusive, nesse mesmo programa do Band Esportes, prometeu uma bomba para o final de outubro. Por que será que é para o final de outubro? Porque em novembro tem eleição, é óbvio. Então ele está programando alguma coisa que vai mexer com o torcedor e tal, para ver se dá um up na candidatura do Duílio. Eu acho que os sócios não deveriam ver por esse lado. É igual o prefeito que resolve construir um viaduto um mês antes da eleição, né? Porque não construiu 4 anos antes. O cara teve 4 anos para construir a porra do viaduto, constrói um mês antes da eleição para se reeleger. A gente está acostumado com isso no Brasil, né? Na política, e na política dos clubes também acontece isso. Não estou, repito, falando nada contra o Duílio, só estou falando que é um jeito, é uma manobra eleitoral, você soltar bombas, né? Renovações de contrato, de patrocínios, contratação de jogador, próximo à eleição, né? Que isso sempre acontece e é um jeito de tentar conquistar o voto dos sócios. Mas enfim, é isso que a gente tem sobre as eleições no Corinthians, né? Acho que eu dei algumas informações interessantes para vocês, e a informação é que eu falei com o Duílio ontem, e ele me disse que a candidatura será oficializada, inclusive com uma entrevista dele, tá? Eu não sei se coletiva no Corinthians ou se será em outro lugar, para não dizer que está usando a estrutura do clube, enfim, não sei. Mas, inclusive com uma entrevista coletiva, vai ser anunciada direitinho a candidatura do Duílio Monteiro Alves à presidência do Corinthians pela chapa Renovação e Transparência, que é a chapa que está à frente do Corinthians desde 2007. A gente está em 2020, 13 anos. Se você, por exemplo, é nosso seguidor e tem 18 anos de idade, você tinha 5 quando a chapa Renovação e Transparência entrou no poder lá no Corinthians. Enfim, é isso, né? Uma informação, não uma opinião. Desde 2007 a chapa do Andrés está no poder. Um abraço, galera, e até a próxima. Amanhã tem jogo, amanhã tem pré-jogo no Podcast Mão. Amanhã jogo às 7 da noite, horário novo, horário estranho, na Neoquímica Arena. Aqui no Podcast Timão, obviamente, a gente vai falar o nome do estádio do Timão. Fechou, galera? Um abraço a todos.